Eli, Elza, nossa grande liderança de mulheres. Queria agradecer a sua presença, bom que, na verdade, não nos conhecemos pessoalmente, já tínhamos esse conhecimento indireto. E queria cumprimentar aqui a Laura, essa querida Laura, pessoa sempre dedicada, trabalhadora, e cumprimentar todos vocês que se dispuseram a vir aqui. Fica claro que, infelizmente, o Partido do Paraná não pegou ainda essa questão. Bom, afinal de contas, são coisas que é o processo de amadurecimento que pode exatamente, digamos assim, valorizar um debate como esse. Mas eu acho que é importante que as pessoas que aqui vieram, porque na realidade, às vezes, o processo se dá dessa forma mesmo. Um grupo menor que se interessa. Quer dizer, a partir de um conhecimento mais aprofundado, de uma percepção maior do significado da coisa, isso pode terminar se alastrando e ganhando uma dimensão maior. Eu queria colocar para vocês, esse ano é o ano do 13º Congresso do Partido Comunista do Brasil. Então, a realização da Conferência Nacional do Meio Ambiente, ela é parte integrante do processo de preparação do Congresso. E, na realidade, nesse Congresso, nós vamos centrar na reelaboração do Projeto Nacional de Desenvolvimento do PCdoB. Nós temos para nós definido que o rumo do processo político brasileiro deve ser o socialismo. Mas o caminho é o que nós chamamos de Projeto Nacional de Desenvolvimento, que significa o quê? O aprofundamento das conquistas democráticas. Lenin sempre disse que o caminho mais curto para o socialismo é o aprofundamento da democracia. E esse é o caminho que o PCdoB procura adotar. Então, nós formulamos um Projeto Nacional de Desenvolvimento e esse Congresso pretende exatamente fazer um balanço dos 10 anos do governo Lula, Dilma, com a participação do PCdoB e dos outros partidos que compõem a frente, para nós identificarmos quais foram os avanços, mas quais foram também as insuficiências, as limitações, para que nós possamos identificar os novos passos que nós vamos propor no sentido de aprofundar as conquistas democráticas do Brasil e, portanto, aproximar do nosso objetivo maior, que é a construção do socialismo. E uma das coisas que o PCdoB vai realizar nesse Congresso é incorporar a questão ambiental como um dos elementos estruturantes do novo projeto de desenvolvimento. Então, isso é altamente significativo. Não é algo secundário, não é algo, digamos assim, não é um penduricalho a mais que se coloca no projeto de desenvolvimento. É algo estruturante, é algo que faz parte da concepção de um novo modelo de desenvolvimento, em que incorpora a questão da vertente ambiental. Então, essa questão é importante porque, na verdade, o PCdoB considera que esse novo projeto de desenvolvimento, que significa um aprofundamento da questão do desenvolvimento, significa a questão do aprofundamento das conquistas sociais, e significa essa incorporação da questão ambiental, tudo isso significa, compõe um modelo de desenvolvimento sustentável, que significa exatamente para nós um avanço na concepção do desenvolvimento. Entrando especificamente na discussão para a qual nós estamos convidados aqui, a discussão da política ambiental do PCdoB. O PCdoB, para formular a sua política ambiental, ele parte da concepção marxista sobre a relação do homem à natureza e sobre as formulações que os teóricos clássicos do marxismo, Marx, Engels, Lenin, fizeram acerca da questão, não do meio ambiente, naquela época essa questão não se colocava, mas da natureza. E a evolução disso, através de pensadores marxistas que desenvolvem a questão exatamente do momento atual, discutindo a questão do meio ambiente. E quando se analisa Marx, se descobre, no meu caso com surpresa, que as formulações de Marx e Engels sobre a questão da natureza são extremamente ricas. Marx, no Capital, coloca que o homem é a parte da natureza. Uma das
questões que é um erro do ponto de vista filosófico é separar o homem da natureza, como se o homem fosse uma coisa, a natureza fosse outra. Não, o homem é parte da natureza. E Marx diz o seguinte, que é necessário um diálogo ininterrupto com a natureza se o homem não quiser morrer. Olha bem a formulação, é a formulação profunda. Ele diz exatamente que há que haver uma relação profunda do homem com o restante da natureza. E ao ele fala, a natureza ele está falando, é o restante da natureza. Então, nesse sentido, a importância da natureza, portanto, a importância da questão ambiental na concepção de hoje é algo fundamental para a própria existência humana. Então, o que ocorre é que o capitalismo separou o homem da natureza e procurou exatamente utilizar a natureza como um elemento para aprofundar e ampliar os rumos do sistema capitalista. Daí um grande problema. Ele separou e tem utilizado exatamente a natureza, a degradação da natureza, assim como a degradação da força do trabalho, como dois elementos no sentido de ampliar os grupos do sistema capitalista. Então, essa concepção acerca do meio ambiente que o marxismo tem é algo fundamental. E Marx tem uma formulação muito interessante em que ele diz que é necessário deixar para as gerações futuras, quer dizer, um meio ambiente, uma natureza, quer dizer, mais saudável. Olha bem, essa é a formulação que os ambientalistas fazem, que Marx fazia lá em 1800. Mas isso é importante para nós que somos marxistas, resgatar a concepção materialista dialética acerca da relação entre o homem e a natureza. Esse é um componente fundamental que nos deve levar à importância da questão. Porque na realidade, o que ocorre é que os ambientalistas, ao tratarem a questão ambiental também, absolutizando o aspecto da natureza em detrimento do ser humano, encontram nos socialistas uma resistência. Porque se por um lado Marx diz que o homem é parte da natureza, por outro lado ele diz também que o fator fundamental na luta política são os homens, são os trabalhadores. Por quê? Porque o homem é natureza, é verdade, mas é uma natureza de tipo superior, porque o homem tem inteligência. A única parte da natureza que tem, pelo menos, uma inteligência mais avançada. Hoje se discute se tem outros que têm também inteligência, etc. Bom, no mínimo, a inteligência mais avançada que tem é a inteligência humana. Portanto, há que se dar ao homem e à mulher, claro, falando do homem genético, senão daqui a pouco a Elza briga comigo.